Irmãos, eu vou iniciar ao contrário, eu vou iniciar no final. Eu estou dizendo isso porque eu vou ler um texto aqui de introdução, que é um texto clássico do encerramento. E não é nem do encerramento da pregação, é do encerramento da celebração. É aquela bênção apostólica muito conhecida, que eu passo a ler agora em Números capítulo 6, verso 22 a 27. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo. Aí, verso 24, inicia a bênção: o Senhor os abençoe e os guarde. Esse verso 24 é tão poderoso, irmãos. Eu falo com toda a sinceridade de coração, nós estamos aqui hoje nesse auditório, poderíamos estar em tantos outros lugares, porque temos tantas coisas para fazer, não é? Mas estamos aqui hoje, e se temos vivido em harmonia a vida como do lar, é porque se cumpre essa bênção aqui na nossa vida. O Senhor é o nosso sustentador. Tá? Aqui está o Senhor e os guarde. O Senhor que nos guarda é aquele Senhor que nos sustenta em tudo. O pastor Elton falou aqui, Deus sempre entrega 100% para a gente. É maravilhoso. Verso 25, seguindo aqui a bênção apostólica, sacerdotal. Verso 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Verso 27. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. É maravilhoso, sobre nós está o nome do Senhor. Cada um de vocês carrega para onde vai o nome do Senhor. O testemunho do Deus sustentador. Isso aqui, irmãos, é uma declaração do modo gentil como Deus cuida e governa o seu povo. Que Deus assim abençoe você, meu irmão. Hoje eu quero, como eu estava dizendo, falar sobre o propósito, né, divino propósito. E como é tremendo viver o propósito, estar em Deus, viver para o Senhor. A Bíblia, irmãos, é muito enfática em trazer referências ao divino propósito. O texto da abertura que foi lido aqui já fala do divino propósito. Eu até marquei aqui, João 8,14. Jesus, o homem perfeito, na sua fala ele se manifesta como aquele que tem um propósito firme. João 8,14, respondeu Jesus e disse: eu testifico de mim mesmo, porque o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui fala de divino propósito. Sei de onde vim, para onde eu vou, mas infelizmente quem está no mundo não sabe de onde veio, não sabe nem quem ele é, nem para onde vai. Não tem segurança na vida. Essas referências ao divino propósito, muitas vezes, elas aparecem no texto bíblico até de uma forma meio escondida. Não aparece assim tão explicitamente. Eu cito como exemplo o texto aqui de Josué 5, verso 13 e 14. Eu passo a ler aqui, Josué 5, 13 e 14. Diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Aqui, irmãos, essa passagem fala forte demais sobre o divino propósito, só que de uma forma escondida.
E o detalhe aqui desse texto, em termos do divino propósito, está nessa palavrinha não. Esse não aqui que o anjo fala, é em referência a ser dos nossos ou dos nossos adversários? Esse não significa o quê? Eu sou amigo ou sou inimigo? O texto não esclarece, né? Mas felizmente nós temos a versão NVI. Alguém aqui tem a Bíblia NVI? A NVI nos ajuda bastante. Olha como é que a NVI traz esse texto. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé que empunhava uma espada nua. Josué se aproximou dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Aí o verso 14 diz assim: nenhuma coisa nem outra, respondeu. Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, adorou e tal. Então, quando o anjo fala, eu não sou nem dos contra, nem dos a favor de Israel. Eu vim em nome do Senhor. Nem uma coisa, nem outra. Aqui, irmãos, o que está nos comunicando é que todo Israel estava ali posicionado ao pé de Jericó, cumprindo um propósito maior. Tá? Então, independente da nossa jornada, nós estamos aqui cumprindo um papel, mas acima de nós existe um propósito maior. Deus cumpre em nós e através de nós, cumpre em todos um propósito maior. Muitas vezes a gente fica esmorecido com o detalhe particular desse divino propósito na nossa vida diária, por não entender que nós estamos dentro de um propósito maior. Aqui, Israel está cumprindo aquele propósito de fazer o nome do Senhor conhecido em todas as nações, se bem que já estava conhecido, porque o testemunho do Egito, a travessia do Jordão, tudo aquilo já estava deixando todas as nações impressionadas com o Deus de Israel. Mas também há um propósito maior de cumprir lá atrás, Gênesis 3,15, né? Da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, né? E viria desse povo de Israel, aquele, né? Que Deus, a boca do Senhor falou que viria. Isso é muito importante. Na verdade, irmãos, o tema que eu escolhi para hoje é o seguinte: há detalhes para todo propósito debaixo do céu. E, na verdade, eu estou falando aqui de algo que é muito vivo na nossa vida, o divino propósito, mas a minha intenção nessa manhã é fazer um depósito no seu bom depósito. Eu estou aqui tipo como se estivesse no caixa aqui do banco, aqui, eu quero fazer um depósito, né? Trazer alguns detalhezinhos que podem nos tornar mais ricos ainda em termos do nosso entendimento do divino propósito. Então, irmãos, como eu ia dizendo, o próprio Paulo, lá em Romanos 8, 28, ele disse que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o divino propósito, né? E aí um leitor inicial, com pouca experiência cristã, ele vai dizer: poxa, mas tanta coisa ruim que nos acontece, como é que tudo coopera para o bem? Quando você vai em outras versões da Bíblia, e até nos comentários, existem bons comentários bíblicos, né? A gente pode entender isso como se estivesse lendo da seguinte maneira aqui. Por exemplo, uma versão diz assim: para os que amam a Deus, Ele faz com eles todas as coisas para o bem. Para os que amam a Deus, Ele faz com eles todas as coisas para o bem. Então, se está doendo em você, se está sofrendo, se está sendo ruim, mas aquilo é para o bem. Nem sempre para o seu próprio bem, mas para o bem do propósito. Para o bem de pessoas que você nem imagina que está sendo alcançada por Deus. Outra forma de ler seria: sabemos que em tudo Deus age para o bem, mediante aqueles que o amam. Na Bíblia contemporânea diz assim: podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Eu quero hoje trazer ênfase em detalhes.
acho que às vezes nos falta viver o detalhe, né? O detalhe, irmãos, é o detalhe que causa divórcios, é o detalhe que causa falências de empresas, é o detalhe que funciona o tempo todo na vida das pessoas, inclusive na nossa vida espiritual. E o nosso texto base de hoje está lá em Mateus 13. Eu peço, irmãos, que abram Mateus 13. Nós vamos meditar em duas brevíssimas parábolas, no verso 44 ao 45, ao 46. Mateus 13, 44 a 46. Essas duas parábolas, eu creio que as menores que existem, estão repletas de detalhes importantes para nós. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra e a adquire. Aqui o que salta aos olhos inicialmente, irmãos, é que o reino de Deus é uma experiência totalizante. É aquela experiência que põe fim a todos os nossos anseios. Cheio de alegria, de júbilo, vai, vende tudo, se desfaz de tudo que tem para adquirir aquele bem maior. E de fato, irmãos, ter paz com Deus, ter uma direção segura na vida e um vivo propósito, é algo tão precioso e que a gente, quando encontra, esconde. É tipo quando você encontra uma cédula, qualquer dinheiro que seja, R$5 que seja, foi dinheiro, você encontrou na rua, você pisa em cima, né? Você esconde na hora, né? É uma coisa automática, né? Tudo aquilo que é importante para nós, a gente se dedica àquilo, a gente cuida, a gente não deixa na mão de qualquer um, a gente protege. Tanto é que você não encontra tesouros em vitrines por aí. E o próprio Apocalipse, a mensagem final para a igreja, Apocalipse 3:11 fala: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome o que é seu, né? A tua coroa, né? O teu galardão. Então é assim, se você atribui um alto valor a alguma coisa, você cuida muito bem daquilo. A própria ideia de reino de Deus vem junto com a ideia de salvar, né? Salvação. E salvação é sempre de uma coisa ruim, né? Tipo assim, salve o Corinthians, né, pastor Elton? Salvação é sempre uma coisa ruim. Então a gente não quer que nada de ruim aconteça com o nosso tesouro, né? Então esse tesouro, ele afeta toda a dinâmica da nossa vida. A escola que seu filho vai estudar, o trabalho que você vai frequentar, os amigos que você vai ter, a roupa que você vai usar, tudo, enfim, é afetado por esse senso de segurança, de guardar o seu tesouro. Você não quer estragar a fruição desse tesouro, você quer viver integralmente essa riqueza, né? Tanto é que nós estamos sentados hoje aqui, porque nós estamos buscando viver mais intensamente esse tesouro, né? Então essa realidade assim, que tem que estar muito forte no nosso coração, porque como diz o pastor Irã, toda vez que você falta uma celebração, uma célula, você está jogando uma pá de cal na sua vida espiritual. Você está deixando de receber um abraço, uma palavra, um incentivo, um testemunho, né? Então o reino de Deus é isso, é algo intenso, algo totalizante na vida da gente. As pessoas com certeza vão comentar: fulano é maluco, largou tudo por causa disso. Onde é que ele está com a cabeça? As pessoas que não entendem, falam que a pessoa pirou, né? Está agindo como louco. Abriu mão de tanta coisa só por causa disso, só por causa de estar na igreja. É comum esse comentário. Por quê, irmãos? Porque ele viu o tesouro, mas os outros não viram. Tanto é que a parábola diz: um certo homem encontrou um tesouro. Então isso é uma experiência individual.
Um era trabalhador, braçal, ali arando a terra. O outro era um empresário, um negociante de pérolas. Então, cada um na sua dinâmica de vida, somos pessoas diferentes na nossa história, mas o encontro do tesouro é algo que acontece a uma certa pessoa, de modo que é uma experiência pessoalíssima. O modo de entender, visualizar, se admirar com o reino de Deus, ele é muito pessoal. Para uns, meditar nas coisas espirituais derrete o coração de uma forma tal que logo vem lágrimas. E aí eu fico pensando, para essas pessoas assim, esse pessoal das lágrimas, lá em Apocalipse diz que no céu será enxugada toda lágrima, né? Não quer dizer que não vai ter lágrima lá. Porque eu fico imaginando, aqui na terra, você se derreter em lágrimas, imagina na presença de Deus, vai ser muita lágrima de pura emoção, de pura alegria, né? Só que a Bíblia diz que vão ser enxugadas, né? Mas vai ter lágrima, eu creio que vai ter muita lágrima. Então, o primeiro ponto é esse, irmãos. Parece uma coisa muito óbvia, você se admirar, se apaixonar pelo reino de Deus, mas se a gente não tem esse senso de propósito, fica complicado a gente. O inimigo vai ter facilidade muito grande de tirar você do propósito. Qualquer coisinha vai te distrair do seu propósito. Então, domingo é dia de celebração, não é dia de qualquer coisa que aparecer. Domingo é dia de celebração. A gente tem que ter um vivo propósito. Tanto é, irmãos, que na parábola, o que faz tomar posse do reino é a atitude. Aquela atitude determinada e definitiva, tanto do lavrador quanto do empresário, seja quem for. Mediante aquela atitude radical, eles tomam posse do tesouro. Então, podem falar mal, mas precisamos ser radicais. Muito bem, vamos adiante. Aquele homem sabe, os outros não sabem, mas ele sabe, ele viu o tesouro, ele sabe que todas as suas posses são insignificantes em relação àquilo que está para ser revelado, para ser totalmente dele. Aqui é muito importante, irmãos, às vezes para cuidar de um pai, uma mãe idosa, um parente necessitado, circunstâncias da vida em que você tem que enfiar a mão no bolso e se dispor do seu recurso, às vezes do seu tempo, de madrugada, fora de hora. É nessas horas que faz a diferença você saber que todo o seu conforto, todas as suas posses são insignificantes em relação ao que está acontecendo no rumo do seu propósito. Muitos cristãos dão um testemunho horrível na hora de cuidar, na hora de comparecer com aquele cuidado que requer o seu bem, o seu dinheiro, o seu tempo. Então veja um detalhe que faz toda a diferença na vida da gente. Segundo aspecto que eu quero destacar, o reino de Deus é riqueza de beleza. O reino de Deus é pura beleza. Marcos 13, verso 1 e 2, diz assim: quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras, que edifícios. Você vê essas construções grandiosas? Perguntou Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquele discípulo, a Bíblia não fala quem era, queria impressionar Jesus com a majestade, a beleza do templo, daquelas construções, daquilo que a capacidade humana pode realizar, pode concretizar. Mas Jesus não se impressionou com aquele concreto. A pregação de Jesus era para uma beleza maior do que essas coisas. A pregação de Jesus era para um processo construtivo mais belo, mais excelente, que é o reino de Deus. Nós precisamos entender o reino de Deus como um processo construtivo. Como diz a palavra, nada do que nos acontece é por acaso, é em vão, mas para um fim belo e edificante, um fim maravilhoso.
Outra coisa que a gente observa nessas duas parábolas é que quando Jesus está falando de riqueza, de fato a parábola fala de riqueza, Jesus não cita ouro nem diamantes, ele cita a pérola. Vamos entender qual a riqueza que tem nessa pérola. Irmãos sabem que o valor do ouro está na sua permanência, o ouro não se altera. Em qualquer das gerações, em qualquer época da humanidade, o ouro permanece o mesmo. Essa é a riqueza do ouro. O diamante é riqueza pela sua dureza, sua resistência e também o seu brilho. Agora a pérola, irmãos, eu tive pesquisando, talvez nem todos conheçam a natureza da pérola. Ao contrário do ouro e do diamante, que além da riqueza em si mesma, eles têm uma aplicação enorme, tanto na indústria quanto na ciência. Hoje os voos espaciais, muita coisa tremenda da ciência só é possível devido ao diamante e ao ouro. Quem é da informática sabe o tanto que o ouro é importante numa placa de circuito e outras coisas que eu nem imagino. Agora, a pérola, irmãos, a pérola, ela não tem aplicação nenhuma aplicação prática, nem na indústria, nem na ciência. Você não tem aplicação prática para a pérola. E uma coisa que talvez nem todos saibam, a pérola ela é gerada de um organismo vivo, da ostra. Ou seja, a pérola é uma estrutura orgânica e tudo que é orgânico morre, se desfaz. Segundo a internet, o Google, a vida de uma pérola vai mais ou menos até 120 anos. No decurso do tempo ela vai se deformando, vai se estragando até se decompor. E aí, que coisa estranha Jesus comparar a riqueza com uma coisa que morre, uma coisa que perece. Aí então eu encaixo, né? Jesus compara o reino de Deus a beleza da pérola. A pérola, ela não serve para nada, a não ser destacar a sensibilidade para a beleza. As pessoas que compram pérolas sabem que aquilo é perecível, mas a beleza da pérola é maior. Então o reino de Deus requer de nós beleza. Beleza, sabe, irmãos? Não é exagero nenhum, irmãos, o nosso regente do coral exigir que o coral cante bonito. Não é nenhum exagero. Não é nenhum exagero o líder de célula preparar bem a sua mensagem, se dedicar à sua mensagem. Tem que haver beleza. Se não houver beleza na sua vida, você não dá testemunho do reino de Deus. A bênção sacerdotal diz: resplandeça o rosto do Senhor na sua vida. Se não houvesse brilho do rosto do Senhor na sua vida, você ainda não está parecido com a pérola. Na verdade, eu quero comparar a nossa vida não com a pérola. A pérola é o resultado da nossa vida, é o tesouro. Na verdade, eu quero assemelhar a nossa vida à ostra. Eu nunca imaginei, irmãos, que eu pudesse me comparar com a vida da ostra. Mas se você for pesquisar, a ostra, quando ela gera a pérola, é em decorrência de uma ferida que foi cicatrizada. Quando um organismo estranho entra na ostra, a reação da ostra é envolver aquele organismo estranho com a substância chamada madrepérola. E aquela substância vai se acumulando e com o tempo vai formando a pérola. Ou seja, o resultado da ostra vem das suas agressões. As agressões que a ostra sofre, os contratempos da ostra geram em pérolas, resultam numa pérola. E os irmãos sabem muito bem, os irmãos conhecem a Bíblia, é nas nossas aflições, nas agressões que sofremos, nas injúrias, é que surge a beleza do reino de Deus. Se a gente não souber lidar com as nossas feridas, os nossos contratempos, não haverá pérola na nossa vida. Então é muito importante, irmãos, a gente buscar trazer beleza ao reino de Deus que está imperando, governando a nossa vida. Tanto é, irmãos, que a Bíblia fala que é na beleza que Deus recebe a adoração. Salmo 96, verso 9, diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade.
tremei diante dele todas as terras. Salmo 29, verso 2, diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Irmão, santidade, a gente sabe, é fundamental na nossa vida. Mas me chama a atenção, outro detalhe que eu quero trazer aqui, que Hebreus, a escritura de Hebreus, coloca na mesmíssima prateleira a santidade com o caminhar em paz com todos. Santidade e vida agradável com quem é próximo de você. Vou ler o texto aqui. Hebreus 12, 14 e 15 diz assim: procurem viver em paz com todos os homens e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então colocou na mesma prateleira, mesmo nível, santidade e a busca de ter paz com todos. Às vezes a gente exagera de ser santo, né? E é uma pessoa desagradável com os outros, né? Repulsiva. E o texto de Hebreus fala que se a gente for essa pessoa repulsiva, olha o que vai acontecer. Verso 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Você, como canal da graça de Deus, se você for repulsivo, você vai privar as pessoas de ser alcançadas pela graça de Deus. Então, é nessa beleza interior de atrair pessoas, de ter brilho, de se dispor, mesmo em situações contrárias, agressivas. Eu lembro, uma vez, eu no trabalho, tinha um lá que ficava fazendo piadinha de pastor, chegava alguém bem arrumadinho, falava, está parecendo pastor, né, bem vestido. Tá? E eu conseguia amar aquela pessoa porque eu fui pior do que ele quando eu estava no mundo. Eu fazia muita piada também. Então a gente muitas vezes tem que se colocar assim na condição, na estatura daquela pessoa, entender, né? O apóstolo Paulo fazia isso, né? Ele se fazia de tudo para entender as pessoas, alcançar as pessoas, né? Isso é importante, é compromisso, é mandamento, irmãos, na nossa vida. Hebreus 12, verso 14 e 15 é mandamento. Esse mandamento coloca a santificação e a busca no mesmo patamar, porque atrair as pessoas também é espiritualidade. A igreja primitiva fazia isso. Eu vou ler aqui Atos 2, 46, diz assim: diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqui, Hebreus 12, se cumprindo na vida daqueles irmãos. Outro aspecto da ostra, irmãos, que eu não sabia, a ostra, ela purifica o seu ambiente. Em vez de tornar um ambiente tóxico, poluído, cheio de amargura, a ostra purifica o ambiente. A ostra está sendo utilizada no porto de Nova York para despoluir as águas do porto. Segundo os cientistas, na internet a gente encontra essa referência, uma ostra a 10 metros de profundidade, ela consegue purificar toda aquela coluna de água que está acima dela em poucas horas. E um dia, uma única ostra consegue purificar até 250 litros de água. Porque o processo de alimentação da ostra é fazer essa água circular por dentro dela, tudo que é ruim fica na ostra e ela libera água pura para o ambiente. É muito profundo, irmãos, a vida da ostra comparada ao resultado que ela gera. Então são detalhes que eu achei tudo envolvido nessas duas parábolas tão pequenas, né? Brevíssimas parábolas, 3 versículos, mas que nos ensina como nós devemos desfrutar e viver o reino de Deus. Concluindo, irmãos, cuidar abrange mais que um momento de atenção. É uma atitude, porque representa um esforço de preocupação, de responsabilidade, de envolvimento afetivo com o outro.
Então, esse negócio de ter boa convivência, a gente sabe que não é nada fácil. Ainda mais num mundo tão, cada vez pior, né? O mundo que nós sabemos que está cada vez mais difícil a gente conviver. Mas essa busca tem que existir na nossa vida. O reino de Deus é essa revolução que acontece dentro da pessoa. Lá em Mateus 19, 24, irmãos, quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, na verdade ele não estava atingindo diretamente quem tem posses e bens, porque nunca foi pecado a pessoa ser bem resolvida na vida, pelo contrário. Mas Jesus estava se referindo... a gente se preocupa muito com o que é a agulha, o que é o camelo, né? Mas a fala de Jesus estava recaindo muito sobre a figura do camelo. Eu já vi alguns comentários sobre essa passagem, me chamou a atenção. O camelo, irmãos, ele traz nas costas aquelas duas corcovas. Ali é o abastecimento do camelo, em termos de nutrientes, de água, e aquilo permite que o camelo atravesse o deserto em plena capacidade. O camelo não, ele está suprido. É a figura daquele sujeito que está plenamente suprido. E aí o camelo olha, sabe que o camelo é alto, né? Ele olha da sua altura para os mortais lá embaixo que não estão supridos como ele. E ele pensa, eu estou servindo a Deus, estou abençoado, eu estou de boa. Essa é a mentalidade do camelo. Eu estou suprido, estou servindo ao Senhor, estou abençoado, estou de boa. Tá? Tanto é que quando o jovem rico se afasta, Jesus deve ter comentado assim para os discípulos, mais um camelo ali. Ó. E aí os discípulos, irmãos, que viviam a plenitude do reino de Deus 24 horas, ao invés de concordar com Jesus, né? Falar isso mesmo, Senhor. Eles ficam confusos. Olha a reação dos discípulos. Mateus 19, verso 25 em diante. Esta observação de Jesus confundiu os discípulos. Então, quem neste mundo pode ser salvo? Perguntaram. Eles já se entenderam como camelo, só para vocês terem ideia. Eles já se viram como camelo aí. Então, se for assim, quem nesse mundo vai poder ser salvo? E Jesus olhou atentamente para eles e disse, humanamente falando, ninguém, mas para Deus tudo é possível. Até na salvação, Ele é o nosso sustentador, o nosso provedor. Não é? Que coisa profunda, irmãos. Humanamente é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, aí vem a pergunta do Pedro. O Pedrão sempre entra, né? Olha a pergunta do Pedro. Nós deixamos tudo para seguir o Senhor. O que nós vamos ganhar com isso? A mentalidade do camelo é o seguinte, minha corcova pode até não ter muito suprimento, mas por que ela não está cheinha igual a dos outros, né? Foi o que Pedro, a mentalidade de Pedro aqui. Sabe por que a nossa corcova não está bem cheinha? A gente largou tudo. Isso aí me tocou, sabe, irmãos? Me tocou de uma forma especial, porque eu gosto muito de morar em Águas Claras, gosto muito. E eu tenho observado em algumas quadras um processo de favelização de Águas Claras, por omissão das autoridades que administram a cidade, né? E aí, um certo dia, eu comentei com a Sayonara, se isso aqui virar bagunça, eu saio, vou para um lugar melhor. E aí, eu meditando sobre essa mentalidade de camelo, eu me vi como um camelão, sabe? Ou seja, a mentalidade do camelo é eu e Deus. Ele não se importa com o que está acontecendo em volta. Eu estou suprido, eu estou de boa, estou abençoado, estou frequentando a igreja, estou de boa, né? E aí, meu Deus, me perdoa, né? Porque o sentido da nossa vida é a convivência no seu ambiente, né? Aceitando as pessoas, ministrando bênção. Não é essa mentalidade, se estragar eu saio, vou para um lugar melhor, né? Não é fugindo da situação,
da realidade, não é, irmãos? É muito importante para a nossa vida. Eu quero encerrar com uma passagem de Isaías, que é uma promessa tremenda para a nossa vida. Diz assim, Isaías 45, verso 2 a 3. Diz assim, eu irei adiante de ti, como diz lá na bênção sacerdotal, né? O Senhor irá adiante de nós. Eu endireitarei os caminhos tortuosos. Eu vejo isso aqui, a nossa vida sendo tratada, né? Tratamento o tempo todo. Eu quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, todos os embaraços, todos os empecilhos, as fortalezas, na nossa jornada, o nosso propósito, o Senhor vai à frente. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então essa é a grande promessa para nós. Você persevera nesse propósito que você vai receber os tesouros escondidos de Deus, que a gente não tem nem ideia, né, de tão preciosos. Tá? Então eu espero ter acrescentado mais vigor espiritual para os irmãos, numa coisa que nos é tão óbvia, o divino propósito, né? Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Anjos te louvam, os anciãos se prostram.